Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Sabe aquele show, aquela festa? Bateu saudade, né? Não é pra menos. Com a pandemia tivemos que nos readaptar e esses eventos ficaram no passado. E não foi só no nosso dia a dia que a gente sentiu falta, não. A economia também sentiu os impactos da ausência desses eventos. A Associação Brasileira dos Produtores de Eventos estima que 97% do setor foi paralisado. Foram cerca de 450 mil empregos perdidos, empregos diretos e indiretos. As empresas deixaram de faturar 90 bilhões de reais em 2020. Com o avanço da vacinação e com os indicadores da Covid-19 começando a apresentar queda, alguns estados e algumas cidades começam a falar numa retomada do setor. No estado de São Paulo, por exemplo, onde a vacinação com uma dose da população adulta e as taxas de internação, de infecção e de mortalidade por Covid-19 começam a ter um pequeno declínio, o governo decidiu dar início a eventos modelo, com a finalidade de testar protocolos de segurança em ambientes controlados. A Expo Retomada faz parte de um calendário com 30 eventos anunciados pelo governo do estado de São Paulo. Este é o único focado em feiras de negócios. A intenção é fazer dessa feira um ensaio para discutir a gestão de eventos pós-pandemia, falar sobre mudanças, desafios e, mais do que isso, testar os protocolos sanitários mais rígidos. Serão ao todo 30 eventos ao longo deste semestre. E vale destacar que isso não é uma reabertura completa, bem longe disso. Esses eventos foram planejados há meses e vão servir para coletar dados num esboço de retomada de vários setores em meio à pandemia. E é para detalhar como serão realizados esses eventos modelo que conversamos aqui no Item Mais, nessa primeira parte, com o secretário de Cultura do Estado de São Paulo, o Sérgio Sá Leitão. Secretário, muito obrigada por nos atender. Bem-vindo. Muito obrigado a você, Carol, pelo convite, pela oportunidade. É um prazer. Secretário, vamos primeiro mensurar o que representa o setor de eventos no estado de São Paulo. Qual que é a importância para a economia do estado? É possível mensurar o impacto da interrupção dos eventos em São Paulo? Carol, nós temos um estudo recente que diz respeito ao conjunto de atividades da economia criativa e, obviamente, que o setor de eventos, uma boa parte dele está dentro do que a gente chama de economia criativa. Pois bem, esse conjunto de atividades que compõe a economia criativa gerou em 2019 o equivalente a 3,9% do PIB de São Paulo. Isso aí dá quase 80 bilhões de reais. Com a crise gerada pela pandemia da Covid-19, nós tivemos aí a paralisação de uma boa parte das atividades presenciais no campo da cultura e da economia criativa, incluindo os eventos. Nós estamos estimando, com base num estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas, dados também da Fundação SEAD, um prejuízo da ordem de cerca de 35 bilhões de reais ou 1,7% do PIB de São Paulo. Importante dizer também que este setor, no seu conjunto, gera em torno de 1,5 milhão de postos de trabalho diretamente, e nós tivemos aí uma perda da ordem de 200 mil postos de trabalho. O impacto realmente muito significativo. É o setor, a economia criativa como um todo, que mais foi prejudicado pela pandemia, ao lado do setor de turismo. Os eventos estão dentro disso, né? Basicamente, a gente divide aí o setor de eventos entre eventos do setor cultural e criativo, eventos de negócios, eventos de esporte e eventos de turismo, né? O setor de eventos tem, digamos, esses 4 eixos. Com tantos impactos, secretário, começamos então a realização dos eventos modelo, que vão seguir uma série de protocolos. Quais seriam esses protocolos, secretário? É um modelo internacional que o estado de São Paulo adota? Carol, a inspiração, sem dúvida, é o que já aconteceu em outros países. O objetivo é criar condições para uma retomada segura e controlada do setor de eventos, considerando, sobretudo, a importância econômica e social desse setor, né? Os dados que eu mencionei aqui ilustram, demonstram essa importância, essa relevância. Enfim, então,
com essa inspiração internacional, nós estamos fazendo o mesmo aqui agora, ou seja, temos aí um calendário com mais de 30 eventos que nós estamos chamando de eventos modelo, porque justamente nesses eventos nós vamos testar as premissas e vamos testar a implantação dos protocolos para que sejam eventos absolutamente seguros para o público, para as pessoas que trabalham nos eventos, e que eles possam acontecer e com isso gerar renda, gerar emprego, gerar oportunidades, inclusão, etc. Que medidas são essas basicamente? Aliás, é importante frisar também que, obviamente, essas medidas elas serão flexibilizadas progressivamente de acordo, claro, com o caminhar da vacinação e também com a redução dos indicadores da pandemia. Mas hoje nós estamos falando de uma taxa de ocupação de 60% da capacidade permitida para esses eventos, da obrigatoriedade do uso de máscara, da exigência de comprovação de vacinação completa e também de testagem, ou seja, PCR nas últimas 48 horas ou antígeno nas últimas 24 horas. Além disso, claro, o uso de álcool gel, o pedido de distanciamento sempre que possível e outras medidas que já são, inclusive, padrão em outras atividades. Mas, basicamente, são essas exigências que estão sendo determinadas agora pelo Centro de Contingência da Covid-19 do Governo do Estado de São Paulo e, com isso, nós conseguimos fazer com que os eventos sejam seguros para os seus frequentadores e para as pessoas que trabalham neles. Eu imagino que essas exigências, com o passar do tempo, como eu disse, elas serão progressivamente flexibilizadas. Secretário, o senhor detalha muitos protocolos com relação ao pré-evento, essa questão da testagem, por exemplo, e também durante o evento, utilização de máscaras, distanciamento. E o pós-evento? Nesses eventos modelo, há a intenção de monitorar essas pessoas que frequentaram o local? Sim, isso também faz parte das diretrizes para os eventos modelo. Enfim, então será feito um questionário antes do evento e depois os organizadores de cada evento, eles farão esse acompanhamento. Claro, isso aí depende da participação voluntária dos frequentadores, mas o objetivo é que nós possamos acompanhar o pós-evento justamente para ter uma avaliação da efetividade das regras implementadas, né? Isso será feito nesses eventos modelo. Vamos trazer um pouquinho de expectativa, secretário? São 30 eventos modelo. Quando, na avaliação do governo, poderemos retomar a rotina de eventos no estado de São Paulo? Qual que é a projeção? Carol, obviamente vai depender dos resultados desses eventos modelo e também, como eu falei, tanto do avançar da vacinação quanto da redução dos indicadores da pandemia. Nós estamos vivendo esse processo agora, ou seja, a vacinação está avançando muito rapidamente e a pandemia, os indicadores da pandemia estão em declínio e tudo leva a crer que é um declínio sustentável justamente por conta do avançar da vacinação, né? Enfim, então vamos esperar os resultados desses primeiros eventos modelo para que a gente possa fazer uma previsão mais realista, né? Mas é importante lembrar que o experimento de Serrana, feito pelo Instituto Butantan, mostrou que com a vacinação de 75% da população adulta, vacinação completa, além da adoção dessas outras medidas, uso de máscara, etc., é possível controlar a pandemia. Numa situação em que a pandemia está controlada, obviamente que é possível que os eventos voltem a acontecer e aí sem as restrições em termos de taxa de ocupação e outras que podem cair. Mas nós estamos trabalhando com todo zelo, com todo cuidado, em parceria com os organizadores desses eventos e também com o acompanhamento cotidiano do Centro de Contingência da Covid-19 do Governo do Estado de São Paulo e dos especialistas em epidemiologia que nos auxiliam nesse processo. Secretário, o avanço da variante Delta está no radar dessas projeções? Sem dúvida, é algo que nos preocupa a todos, embora
alguns estudos que estão sendo feitos e que têm suas conclusões publicadas ou tiveram as suas conclusões publicadas recentemente, deram conta da efetividade de algumas das vacinas disponíveis para a variante Delta, mas é óbvio que é algo que preocupa a todos e é por isso que nós temos que ter todo o cuidado e todo o zelo. Essa é uma determinação do governador João Dória, do vice-governador Rodrigo Garcia. Eles também estão acompanhando diretamente, com toda a atenção, essa questão dos eventos modelo, justamente pela importância desse setor e também, claro, pela importância de termos uma retomada segura, né? Nós já tivemos uma experiência muito bem sucedida no que diz respeito a outras atividades do setor cultural e criativo. Nós retomamos, por exemplo, os museus, os centros culturais, aplicando os protocolos determinados pelo centro de contingência, e a experiência foi muito bem sucedida até agora. Também, por exemplo, os concertos da USESP na Sala São Paulo. Estamos nesse momento fazendo o Festival Internacional de Campos do Jordão, Festival de Inverno e Verão, e temos tido um resultado excepcional com a aplicação dos protocolos. Que saudade, hein, secretário? Nada como cultura. Estamos ansiosos por essa retomada segura. Obviamente é o que desejamos. Mais uma vez, obrigada por essa conversa. Muito obrigado, Carol. Acho que esse sentimento seu é o sentimento de todos, e temos também essa questão da dimensão social e econômica desse setor. É um dos principais vetores de desenvolvimento no nosso estado. Por isso que é fundamental que tenhamos uma retomada e, claro, uma retomada segura. Não é só São Paulo, não é só outros estados e cidades aqui do Brasil que pensam numa retomada do setor de eventos. No mundo, esse assunto já é discutido e planejado. Em maio deste ano, em Liverpool, no Reino Unido, um evento teste foi realizado. Foi um festival de música que reuniu 5.000 pessoas. E adivinha só, pessoas sem máscara e sem distanciamento. Todos que estiveram no local apresentaram carteira de vacinação e também passaram por testes de Covid-19 antes de entrar e também ao sair do show. Faz parte, deste plano do governo britânico para avaliar como os grandes eventos podem voltar a acontecer de maneira segura. No mês que vem, haverá um show de música em um parque de Liverpool. Esse show será para 5.000 pessoas. Ninguém vai precisar usar máscara nem cumprir distanciamento social, mas só vão poder comparecer os moradores da região, da cidade. Também, antes de entrar no parque, todo mundo terá que apresentar o resultado de teste de Covid-19 negativo. Alguns dias depois do show, todo mundo que compareceu também terá que ser testado novamente, e as pessoas ainda devem fornecer os contatos para a equipe de rastreamento do governo. Outros exemplos: Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, países que vacinaram boa parte da população e que agora já realizam eventos esportivos, shows. O que o mundo nos dá de exemplos? Quais cuidados temos que tomar para pensarmos numa flexibilização ainda maior? São temas dessa segunda parte do episódio do Item Mais. Agora conversamos com Raquel Stuck. Ela é médica infectologista, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutora Raquel, sempre um prazer conversar com você. Bem-vinda ao Item Mais. Obrigada, é um prazer estar conversando aqui com vocês, com todos que nos acompanham. Esses eventos modelo, eles têm sido realizados no mundo todo, e a proposta é que eles aconteçam no momento onde já há uma diminuição do número de casos, uma redução das hospitalizações e uma redução da mortalidade. Isso no mundo todo, tido como pré-requisito, vamos dizer assim, para realizar esses eventos. Então, nós estamos, no momento, no Brasil, a realização destes eventos, ela até se justifica para nós podermos conhecer qual seria o risco, ou qual será o risco até, de transmissão da Covid num ambiente, com muita gente, com aglomeração. Então, é interessante que se faça esse tipo de pesquisa até, para analisar o comportamento da doença quando você já tem uma parcela da população vacinada e uma redução do número de casos.
Pois é, doutora, nós estamos acompanhando nesse momento uma queda do número de casos, uma queda da mortalidade, mas ainda num patamar muito alto da doença no nosso país. Esse é o momento ideal para a gente começar a fazer esses eventos modelo? Olha, você tem razão, né? Se a gente comparar os nossos números hoje, seriam números que no ano passado não nos permitiriam fazer nada. Mas se nós analisarmos, né, apesar do patamar alto, mas já uma vacinação que, né, está acelerando uma parcela boa da população, né, em vários locais, aqui no estado de São Paulo, 50% já com uma dose, eu acho que nós podemos ter sem grandes riscos, né, a realização destes eventos, desde que, né, todo o protocolo, né, para se fazer um evento modelo seja rigorosamente cumprido. Doutora, quais são os protocolos necessários? Há pouco conversamos com o secretário de Cultura do Estado de São Paulo, ele trouxe alguns protocolos que serão adotados. O que o mundo está adotando e que temos que observar que serve de exemplo? O mundo tem adotado estar com a vacinação completa. O que a gente sabe é que aqui a gente não vai conseguir fazer isso, porque é uma faixa etária, possivelmente para muitos desses eventos, que ainda não estará vacinada se os eventos começarem agora já no mês que vem. Então, talvez isso a gente não consiga cumprir este quesito. Mas temos que cumprir, né, a realização de testes para diagnóstico, né, da presença do vírus, ou por RT-PCR, ou os testes mais modernos agora, né, de detecção de antígenos, que também cumprem bem o seu papel para diagnóstico, e temos que acompanhar as pessoas que estiveram no evento modelo para saber se vão ficar sintomáticos ou não, e acredito que o ideal seja fazer uma busca ativa, quer dizer, não esperar que a pessoa entre em contato se ela tiver sintomas, elas devem ser contatadas, né, pelo planejamento, né, desses eventos para um acompanhamento, né, a cada 2 dias, pelo menos, por um prazo aí de 15 dias no mínimo, e os seus contatos também de trabalho, seus contatos familiares, né, devem ser avisados que aquela pessoa participou deste evento para que sejam também alertados da necessidade de monitorização e de avisarem prontamente, né, as unidades de saúde caso venham ter algum sintoma que possa ser de Covid. É um teste para flexibilização, doutora? É um experimento científico e social? Sim, um experimento científico, social e até, né, econômico também, no sentido de poder analisar qual será a capacidade de transmissão do vírus, quanto será, né, de novos casos que serão detectados após que esses eventos aconteçam, analisar não só os casos, mas a gravidade desses casos também, e para decidir, né, qual a intensidade da flexibilização que poderá ocorrer depois disso. E estamos falando principalmente de eventos em locais fechados, onde você consegue ter um certo controle, doutora. E o que acompanhamos também são alguns anúncios, por exemplo, promessas de governantes, e aí incluo governadores, prefeitos, de, por exemplo, realização de Réveillon, realização do Carnaval no ano que vem. É prematuro já traçar expectativas com relação a esse tipo de evento, de uma aglomeração em um espaço público, não num ambiente controlado? Eu acho muito prematuro. Eu acho que esses anúncios, inclusive, o entendimento das pessoas é de que, nossa, se já estamos programando nessas festas, né, coletivas que a gente está ansiosamente aguardando e estamos sentindo falta, e se os gestores já estão programando, então a perspectiva realmente é de controle total. E não é essa ainda a perspectiva. Então, este anúncio, neste momento, ele é muito precipitado. Eu acho que favorece um entendimento equivocado das pessoas que pode provocar atitudes também equivocadas. Nós tivemos essa semana o relato, né, e a documentação de uma transmissão que aconteceu da variante Delta em uma festa de casamento num ambiente aberto, né, inclusive com uma das pessoas ali que evoluiu mal e que morreu, nos Estados Unidos. Então, mesmo estando em ambiente aberto. Então, não é um momento antes de nós termos mais certeza ou diminuirmos o nosso patamar, termos certeza do controle da pandemia, termos uma porcentagem, né, de 80% da população vacinada. Ainda é muito precoce falarmos em eventos abertos, porque a gente sabe que nestes eventos, apesar de abertos, nós temos uma proximidade muito grande
grande com pessoas que não são do nosso ciclo de convívio diário. Nós temos o ir e vir a esses eventos, nós temos, né, o encontro antes e depois para um café, para uma bebida, seja lá para o que for, e ainda não é o momento. E até, né, como você falou, são eventos que você não tem controle nenhum mais de pessoas, de contatos, e nosso patamar ainda é alto. Então nós temos que ir com cautela para poder planejar um evento futuro. Ainda não é o momento. Ou seja, doutora, o avanço das variantes do novo coronavírus, o avanço da vacinação contra a Covid-19 são fatores fundamentais para falarmos em retomada, em reabertura, numa flexibilização muito maior. Sem dúvida nenhuma, principalmente até do que nós estamos vendo, né, dos países que já estão com uma vacinação já mais, com um percentual maior da população vacinada, o que nós podemos ver é que a vacinação completa e da importância das pessoas completarem a sua vacinação, ela diminui muito o risco de formas graves, mesmo da variante Delta. O que nós temos que ficar muito atentos é que aglomerações, né, nós sabemos já disso, favorecem até o aparecimento de novas variantes que eventualmente podem até fazer com que as vacinas não sejam eficazes. Mas neste momento, se nós conseguimos controlar a transmissão da variante Delta, que é a que deve imperar agora também aqui no Brasil, e avançarmos na vacinação, podemos daí pensar sim numa flexibilização maior, inclusive com esses eventos abertos e até fechados com um número grande de pessoas. Doutora Raquel Stuck, mais uma vez, muito obrigada por essa conversa, que a gente avance na vacinação e para que essa retomada ela prossiga de uma forma muito segura. Muito obrigada pela sua colaboração e pelas explicações. Foi um prazer conversar com vocês. Um grande abraço. Abraço, doutora. Muito obrigada. E a gente não vê a hora de matar saudade. Quem sabe? Vamos pensar lá na frente, uma retomada segura é o que a gente espera. O Item Mais de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau. Com a apresentação minha, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Daniel Miller. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros produtos em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.